Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos mais uma vez no canal Pregando a Verdade nos últimos dias. Aqui quem nos fala é o jovem Yuri. Glorifico e bendigo o Senhor Jesus Cristo por mais um dia, por mais uma oportunidade na qual Ele me concede de estar pregando a palavra de Deus para cada um de vocês. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos inscritos, amém? Muito obrigado por cada like, por cada comentário que vocês têm deixado, pelas visualizações, amém? Eu peço aos amados irmãos que vocês vão lá dar uma olhada no último vídeo que eu trouxe um estudo sobre a idolatria, amém? Eu creio que pode alcançar mais alma, pode alcançar mais gente, porque eu postei, acho que já vai fazer uma semana já que eu postei esse vídeo e ainda está com 54 visualizações para um canal que tem 290 inscritos. Eu creio que vocês podem compartilhar, eu creio que até mesmo esses 290 inscritos podem ver os vídeos, amém? Então eu peço aos amados irmãos que vocês acompanhem o canal, deixem o seu like, assistam o vídeo, amém? Porque eu faço com carinho. Cada vídeo que eu posto no canal eu faço com carinho, pensando na alma e pensando no espírito e na salvação de vocês, amém? Hoje estarei lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir dos versos 3, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3. Hoje nós estaremos falando sobre a santificação, que vai dizer assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Verso 5. Não na paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Verso 7. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Vamos estar lendo novamente o verso 7. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Somente até aqui. Esse texto é bastante conhecido, que Paulo ele vai estar falando à igreja de Tessalonicenses sobre a santificação. Vai estar falando, exortando a igreja, advertindo a igreja que Deus chamou o povo santo, que Deus chamou a igreja para a santificação e não para a imundície. Hoje, o século em que nós estamos vivendo, o século 21, está ficando uma escassez. Nós ouvimos hoje falar sobre a santidade. Como também está sendo uma escassez ouvirmos falar sobre a sã doutrina, sobre o arrebatamento, pregar contra o pecado e contra a transgressão. Hoje nós estamos vendo que está ficando escasso nas igrejas. Hoje ninguém mais quer pregar sobre a santificação, a sã doutrina. Porque como Paulo fala, que chegará um tempo em que a sã doutrina será um fardo para essas pessoas. E é o que está acontecendo. Nós estamos vivendo no século 21, em que as igrejas estão vivendo numa verdadeira calamidade espiritual. Está vivendo uma verdadeira falta de santificação para com Deus. Porque se nós formos estudar o que significa santificação, o significado é se afastar, se limpar, se purificar. Porque assim como Deus é santo, Ele também chamou os seus filhos para serem santos. Porque 1 Pedro, capítulo 1, versos 15, vai nos dizer: sede santo em toda vossa maneira de viver. Pedro, quando ele fala para nós sermos santos em toda a nossa maneira de viver, ele está querendo dizer que é para nós ser santo em nossos testemunhos, que é para nós sermos santos na sociedade na qual nós moramos. Se nós comprarmos alguma coisa, nós temos que pagar o que compramos. Se levantar falsos testemunhos contra os nossos irmãos, se levantar calúnia, se levantar difamações contra os nossos irmãos em Cristo, porque isso não é do agrado de Deus. Mas Jesus ele vai resumir todos os mandamentos num só: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Assim como eu vos amei, vocês também têm que amar o próximo. Vocês também têm que amar o irmão que está do seu lado. João vai falar: como eu posso amar um Deus que eu nunca vi se eu não amo nem o meu irmão? Então, esse é o que Pedro está falando: sede santo em toda a nossa maneira de viver. Nós temos que ser santo
no meio da nossa sociedade. Nós temos que ser santo no meio dos nossos familiares, no meio de amigos, não caindo das más conversações, porque como Paulo fala, que as más conversações, ela corrompe os bons costumes. Então, voltando, Deus ele nos chamou para a santificação, não para a imundície. A santificação, como começa a santificação? A santificação começa a partir do momento em que você levanta a sua mão e aceita Jesus. Por quê? Quando você aceita Jesus, você está querendo dizer para Jesus: olha, eu já não quero mais viver as práticas que o mundo pratica, mas agora eu quero viver as práticas que os filhos santos e remidos por ti vivem. Então, quando você aceita Jesus, o processo da santificação na sua vida começa. O Espírito Santo de Deus começa a trabalhar na sua vida. De pouco em pouco você já não sente mais prazer em ouvir um funk. De pouco em pouco você não já sente mais prazer em ficar enturmado na roda dos escarnecedores, na roda do grupo de amigos, bebendo, fazendo fofoca, fazendo o que não agrada a Deus. Por quê? O Espírito de Deus ele começa a trabalhar no teu coração. Então ele começa a tirar toda a vontade de pecado de dentro de você. Aí se cumpre o que Paulo fala em Colossenses capítulo 1, se não me falha a memória. Paulo vai dizer que nós temos que mortificar os membros que estão sobre a terra, que os quais vêm a impureza, a afeição desordenada, a concupiscência, a idolatria, a avareza, que é a idolatria. Então, quando nós aceitamos Jesus, o processo da santificação começa em nossa vida. Então, nós já não sentimos mais a vontade de andar como o mundo anda. Nós já não sentimos mais a vontade de praticar o que o mundo pratica. Por quê? Salmos, capítulo 1, vai dizer: bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Então, o salmista está dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurado é o que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem se detém ao caminho dos pecadores. Mas antes ele tem prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. E esses serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Então a santificação começa quando o Espírito de Deus, você aceita Jesus e o Espírito de Deus entra dentro de você. Então a santificação do corpo, da alma e do Espírito, ela começa dentro de você. Mas por quê? É só a partir do momento em que o Espírito entra dentro de você. Porque o homem por si só, ele não consegue se santificar. O homem por si só, ele não consegue largar o pecado. Por que não consegue largar o pecado? Porque nós fomos gerados e fomos concebidos no pecado. A partir do momento em que nós nascemos, nós já estamos vivendo num mundo pecaminoso. Nós já estamos vivendo num mundo que tem a concupiscência desordenada. Nós estamos vivendo num mundo em que a idolatria, em que a avareza, em que a fornicação, em que o adultério, em que a idolatria está viva na terra. Então, a partir do momento em que nós já nascemos já no pecado. Porque a Bíblia mesmo, Paulo mesmo fala que por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo fato do pecado estar no mundo, todos foram desconstituídos da glória de Deus. Ninguém foi merecedor da glória de Deus, porque o homem, ele quis a mulher, quis dar ouvido ao que a serpente estava falando. E o que Deus falou ficou para trás. Então, a partir do momento em que o Espírito ele começa a santificar o teu corpo, ele começa a tirar toda a sujeira, todo o pecado dentro do teu corpo, o teu prazer vai ser buscar as coisas que são de cima. Jesus diz: mas buscais primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando o Espírito de Deus ele começa a santificar o teu corpo, o teu coração, a tua vontade vai ser buscar as coisas que estão de cima. A tua vontade vai ser buscar os dons espirituais. Eu me lembro, quando eu comecei a buscar a presença de Deus, eu estava perdendo as vontades da carne, eu estava perdendo os desejos da carne, quando o Espírito começou a trabalhar na minha vida, para me libertar das coisas que estavam me prendendo sobre esta terra. Eu fazia jejum
de 7, eu fazia jejum toda a semana. Só, se me falha a memória, chegou um mês que eu fiz jejum o mês todo. A semana inteira, de segunda a domingo, eu fazendo jejum. Porque eu estava passando por um processo de santificação. E quando eu estava passando por esse processo de santificação, o Espírito de Deus foi se aperfeiçoando em minhas fraquezas. Aí agora eu não vivia mais eu, mas sim Cristo, ele vivia em mim. Porque o processo da santificação começou em mim. Então eu comecei a pedir a Deus os frutos do Espírito. Comecei a pedir a Deus autoridade sobre os demônios. Comecei a pedir a Deus dons de cura, dons de maravilha, dom de sabedoria. Porque as minhas vontades já não eram mais minhas. Mas as vontades que eu estava vivendo era a vontade do Espírito. Por quê? O Espírito, desde o princípio, ele estava com Deus. Gênesis capítulo 1 vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus, ele era desde o princípio. O Espírito de Deus estava com Deus. Estava com aquele que o criou. Então quando Jesus ele desce e ele padece todas as perseguições, morre, é crucificado e depois ele ressuscita ao terceiro dia e fica mais 40 dias na terra e sobe e ele vai falar, ó, não vos deixarei órfão, mas eu enviarei o Espírito Santo de Deus, eu rogarei ao Pai para que ele envie o seu Espírito. Para quê? Para que ele possa entrar dentro de você. Então o Espírito Santo de Deus, a partir do momento em que Deus sobe, Jesus sobe, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, o Espírito desce. E nisso que desce vai ver línguas repartidas como língua de fogo. E ali todos vão ser cheios do Espírito. E nós já podemos ver a transformação em que o Espírito faz na vida da pessoa. Pedro era um homem estressado. Pedro era um homem soberbo. Pedro era um homem grosso, ignorante. Quando o Espírito Santo desce, Pedro começa a pregar. A primeira pregação de Pedro foi depois que ele foi ser cheio do Espírito. Ele virou para o povo que estava zombando e falou, ó, isso aí é o cumprimento da profecia que está dizendo lá em Joel. Que essa profecia não retarda só aos nossos pais, mas retarda toda a geração que crê no Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito desceu sobre Pedro. E Pedro ali ele ganhou 5.000 almas para Jesus Cristo. Pedro ali já começou o ministério de Pedro, porque o Espírito Santo de Deus estava trabalhando na vida de Pedro. Começou a desendurecer o coração de Pedro, começou a tirar um coração de pedra e botar um coração de carne. Então, o processo da santificação na vida de Pedro começou a partir do momento em que ele aceitou Jesus, quando Jesus disse, ó, larga tudo, segue, porque eu vos farei pescadores de homens. Quando Pedro ele deu ouvido à voz de Cristo, quando Pedro ele deu ouvido e largou tudo, o processo de santificação começou na vida de Pedro. Nós podemos ver lá, ó, Jeremias capítulo 1, Deus vai, o chamado de Jeremias, Deus vai virar para Jeremias, ó Jeremias, antes que tu saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. E Jeremias vai falar, ah Senhor, eu sou apenas uma criança, eu não posso falar. Então Jeremias ali, ele estava sendo santificado desde a madre, porque Jeremias ele tinha um ministério profético. Então Jeremias já estava sendo santificado já dentro da madre. Então Cristo, a vontade de Deus é a nossa santificação, porque quando nós se santificamos, nós se afastamos do pecado e nos aproximamos de Deus. Então por isso que Paulo fala que nós tenhamos que nos abster da fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é o que está acontecendo hoje. A fornicação significa o sexo fora do casamento. É o que está acontecendo hoje dentro dos templos. Jovens que sentam no departamento, fazendo sexo com o seu namorado, sentando no departamento e louvando a Deus. Isso é fornicação. Diante dos olhos de Deus, isso é abominável. Por quê? Deus fez o sexo para ser usufruído, para essa prática ser feita no casamento.
Então hoje eles estão quebrando esses princípios. E quando eles quebram princípios, pelos princípios também eles são quebrados. Porque a Bíblia mesmo fala que os fornicários, os lugares dele vai ser no inferno, não na presença de Deus. Então quando nós começamos a nos santificar, o Espírito de Deus vai nos moldando. Ele vai nos endireitando. O que é do mundo fica para o mundo. O que é de ruim fica para o mundo. Mas agora eu vou colocar o que é de bom, o que é meu. As minhas vontades vai começar a reinar sobre você. Versos 4. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Nós bem sabemos que nós somos o vaso, nós somos o barro. Deus, ele é o olheiro. Com o barro, Deus vai nos moldando e ele nos cria como um vaso na casa do olheiro. A Bíblia vai nos dizer que da mesma massa Deus pode fazer tanto um vaso para honra quanto um vaso para desonra. Então Paulo está falando aqui que nós temos que apresentar o nosso vaso em santificação. Então, se é para nós apresentar o nosso vaso em santificação e honra, significa que o nosso vaso, Deus não fez para desonra, mas sim para honra. Então, nós devemos honrar o nosso vaso com a santificação diária. Hebreus capítulo 12, versos 14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver Deus. Então, o primeiro mandato de Hebreus, capítulo 12, parte A do versos 14, vai estar dizendo que nós temos que seguir a paz com todos. Você segue a paz. A santificação é um cumprimento. Porque como é que você vai viver em santificação se você está de pinima com o teu irmão? Como você vai viver em santificação se você xinga um palavrão, se você bebe, se você dá mau testemunho lá fora? Então nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver ao Senhor. Uma coisa puxa a outra. Porque você não pode ser santo e você está de pinima com o teu irmão, porque não vai valer de nada. Você tem que ter os dois. Uma coisa liga a outra. E as duas é uma. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três, mas os três são um. Então eles estão unidos. Por mais que o Espírito esteja aqui dentro de nós, nesse momento, ele está no céu. Ele está nos Estados Unidos, está no Japão. Mas eles são um. Então a santificação e a paz, ela deve ser uma. Ela não deve ser a paz fica aqui, eu só quero a santificação. Não. Ou a santificação fica aqui, eu quero só a paz. Não. Mas sim, segue a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Versos 7. Porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Quando Paulo fala imundície, ele está querendo dizer sobre os pecados da terra. Sobre os pecados que estão vivos sobre a terra. João vai dizer: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E a concupiscência dos olhos é o orgulho da carne, é o orgulho da vida. Então Jesus vai dizer: o que contamina um homem não é o que entra dentro do homem, mas sim o que sai do homem. Meu Deus. O que contamina um homem não é o que entra, mas o que sai. Mas como é que eu faço para me santificar das coisas que saem? Como eu faço? Me santificando. A partir do momento em que o Espírito entra dentro de você, você tem que permitir, você tem que dar legalidade a Ele, a trabalhar na sua vida. Porque o Espírito de Deus, ele não é igual a Satanás, que já chega botando o pé na porta. Não, mas como está escrito em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e serei com ele, e ele será comigo. O Espírito de Deus, ele bate. Ele já não chega chutando a porta. Não, ele bate. Então, o Espírito estando dentro de você, você tem que dar legalidade para ele trabalhar na sua vida. É igual
suposição, assim. Vamos dar um exemplo. Teve um tempo em que as pessoas falavam que não podia ver televisão, que televisão era isso, televisão era aquilo. Mas a televisão em si, ela não contamina o homem. O que contamina o homem é o que entra dentro dele por causa dos programas que estão aparecendo na televisão. Por quê? Dentro do coração do homem que não tem um Espírito Santo, a idolatria, a fornicação, há o pecado, há a paixão desordenada, há tudo. Então, quando ele começa a ver a televisão, Malhação é uma novela totalmente fora de contexto. É uma novela que tem muitas pornografia, homem com homem, mulher com mulher. Entendeu? Parece cenas que não deveria aparecer. Então ali o homem vai criando mais o pecado dentro do teu coração. Então o pecado do homem nunca vai morrer, porque ele está assistindo o que está alimentando ele. Mas nós que estamos chamados para ser santo, e o processo da santificação está dentro de nós, e o Espírito de Deus tem a legalidade, a partir do momento em que você dá a legalidade para ele matar, arrancar tudo de dentro de você, ele vai arrancando tudo dentro de você. E nós que fomos chamados para ser santos, ser santificados, nós não podemos ver, porque se nós vermos, nós vamos começar a alimentar o velho homem. Então nós temos que largar as coisas que vai nos alimentar, vai alimentar o prazer da carne, largar de lado e começar a viver o que Cristo quer que nós vivemos. Então por isso que Paulo fala, porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Deus não nos chamou para o pecado. Se Deus é um ser santo, a igreja dele tem que ser santa. O que significa a palavra santa? A palavra santa significa ser separado. Se o pecado está aqui, você tem que se separar dele. Se a imundície está aqui, você tem que se separar dele. Não continuar junto da imundície, junto do pecado. Não, se separa. Por quê? Assim como Cristo é santo, nós também temos que ser santo. Nós também temos que ser santo. Porque não pode habitar dois espíritos num templo só. Ou habita Satanás ou habita o Espírito Santo. Ou habita Satanás ou habita o Espírito Santo de Deus. Então por isso que Paulo fala que Deus não nos chamou para a imundície, mas sim para a santificação. Amém? Somente até aqui esta palavra. Peço aos amados irmãos que vocês venham compartilhar esse vídeo. Amém? Que vocês venham continuar dando um like de vocês. Torna a dizer, vai ver o último vídeo que eu coloquei lá sobre um estudo sobre a idolatria, o pecado da idolatria. Amém? Que vocês vão lá, deixa o seu like, comenta lá no vídeo, compartilhe para pessoas que estão precisando ouvir a palavra de Cristo. Amém? Também peço aos amados irmãos que vocês vão compartilhar esse estudo. Amém? Que eu pretendia só trazer uma breve palavra. Mas Deus sabe o que faz. Acabou se tornando um estudo. Que vocês venham compartilhar, deixa o seu like. Amém? Porque eu faço com carinho, faço com amor, pensando na salvação e na alma de vocês. Me consagro, eu oro, leio a Bíblia, preparo o estudo, trago aqui, gravo. Amém? E para não ter resultado nenhum, é melhor eu parar. Mas eu creio que vocês podem, eu confio em vocês, que vocês podem compartilhar, que vocês podem se inscrever, compartilhar para as pessoas se inscreverem no canal, vocês ativar lá o sininho, porque de 290 inscritos, a maioria das pessoas não tem um sininho ativado, porque se tivesse, as notificações apareceriam lá e eles veriam o vídeo. Então eu lhe peço, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Que Deus em Cristo vos abençoe. E lembrando, nós não sabemos o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai voltar. E que vocês vão estar preparados em oração, em jejum e em santificação. E na leitura da palavra. Que Deus assim nos abençoe. Amém.